Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, eu sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, e hoje irei falar sobre o processo de iniciação cristã. Para nós católicos, a Igreja não é uma mera instituição religiosa, mas é uma verdadeira personificação viva de Jesus Cristo. E assim como Cristo, ela é o caminho, a verdade e a vida. Nesta realidade, a Igreja nos conduz pelo caminho da salvação, possuindo a verdade e nos santificando na vida eterna. Esta é a verdadeira natureza da Igreja e o seu objetivo neste mundo. E o caminho proposto pela Santa Igreja é dividida em 3 partes: a iniciação, a missão vocacional e a vigília, e todas elas são guiadas pelos 7 sacramentos. A primeira dessas partes é então a iniciação cristã, que é composta pelos 3 primeiros sacramentos: o batismo, a primeira comunhão e a Santa Crisma. Essa etapa representa o processo de conversão dos fiéis e também uma etapa de amadurecimento, onde a pessoa é preparada para deixar de ser uma criança e se tornar um adulto na fé. Diferente do que muitos acreditam, a conversão não é um ato instantâneo, onde a pessoa se converte e já está salvo, mas ela é um processo que vai aos poucos integrando a pessoa à Santa Igreja. Esse processo passa então pelas 3 etapas dos sacramentos, e eu irei explicar detalhadamente cada um desses processos. O primeiro processo é o batismo. O batismo é a porta de entrada. Ao receber o batismo, uma pessoa é apresentada a Deus como um novo membro da Santa Igreja e pode iniciar a sua caminhada de fé. Ao receber o batismo, a pessoa também recebe a graça do perdão do pecado original e também daqueles pecados pessoais que foram cometidos antes do batismo. Caso a pessoa seja adulta, ela, além disso, deve fazer a promessa de seguir o caminho de Deus, de aprender sobre a doutrina da Igreja e a rejeitar o pecado. Caso ela seja uma criança, essa responsabilidade cai sobre os seus pais. Algumas pessoas não concordam com essa posição da Igreja de se batizar crianças e dizem que a criança não possui a compreensão necessária para entender essa responsabilidade da conversão. Mas, como eu já disse anteriormente, a conversão não é instantânea. Ela é todo um grande processo. O batismo é apenas o início deste processo. E as crianças podem não entender a responsabilidade e as consequências de seguir esse caminho, mas ela irá aprender ao longo do processo e dará o seu sim final apenas no momento da Santa Crisma, no final do processo. Sendo assim, o batismo é totalmente válido para crianças. E os adultos, os pais, recebem a responsabilidade de cuidar deles. A segunda etapa do processo é a primeira Eucaristia. É a partir desta etapa que de fato começa a preparação da pessoa de ser integrada à Santa Igreja. Pelo catecismo, a pessoa passa a conhecer sobre todos os pilares da fé. Aprende sobre as realidades espirituais, como o céu e o inferno, e também conhecer a Deus Pai. O Pai, também Jesus Cristo e o Espírito Santo. Conhecer sobre o pecado, a salvação e sobre o sacrifício de Jesus Cristo. E por fim, deve conhecer todo o caminho para alcançar esta salvação, para assim entender qual é o verdadeiro significado da Santa Missa
e da necessidade dela para nossa salvação. Com este conhecimento, ele pode dar então o próximo passo na sua conversão e aceitar verdadeiramente Cristo em sua vida como único e verdadeiro Salvador, recebendo então a sua primeira Eucaristia. Após isso, inicia-se o terceiro passo dessa etapa, que é a preparação para o sacramento da Santa Crisma, que representa o final do processo de conversão. Na Crisma, ocorre a renovação das promessas do batismo, onde o crismando reafirma a sua fé e proclama o seu sim definitivo diante do caminho que lhe foi proposto inicialmente e diante do próprio Deus. A Crisma também representa o amadurecimento do indivíduo diante da fé, onde, ao receber a Crisma, ele de fato se torna um adulto e está pronto para cumprir as responsabilidades deste caminho. Não é no batismo, mas na Crisma, que uma pessoa realmente se converte e diz o seu sim para Deus, pois é necessário conhecer a sã doutrina e de refletir em seu íntimo tudo o que aprendeu, para também entendendo que não é o fim do caminho. A Crisma é apenas o fim de uma etapa e o início de uma nova, que irá acompanhar o fiel durante toda a sua vida. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia a todos.